Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e o vídeo de hoje é esse título mesmo que vocês estão vendo aqui embaixo. Quando vem o dia mau? O dia mau pode ser várias coisas, gente. Pode ser aquele dia que não saiu nada como você planejava, que aconteceu algum problema nesse dia que te chateou e que durante toda a semana te deixou muito triste. E o pior disso tudo é quando a gente está bem com Deus e isso acontece e a gente começa a se perguntar o porquê que isso aconteceu. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Se eu estava tão bem com Deus, por que veio o dia mau? É sobre isso que a gente vai falar hoje e sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Gente, a história que eu vou contar pra vocês aconteceu com a gente faz 2 semanas mais ou menos. Foi um dia tão legal, sabe? Foi um dia que a gente estava ensaiando na igreja, foi um domingo. Nós estávamos cultuando ao Senhor e naquele dia o culto foi incrível. Foi muito legal, porque a gente sentiu a presença de Deus de uma forma tão diferente, tão única, eu e meu esposo. E a gente já estava saindo desse culto e voltando para casa, de um culto tão abençoado. Inclusive a gente estava saindo desse culto, dando ré no carro, conversando sobre como o culto tinha sido bom e fazendo planos para o próximo culto, quando de repente alguém bate no carro do meu esposo. E esse alguém que bate no carro do meu esposo buzinou para ele não bater, mas não adiantou nada. Ele bateu no carro do meu esposo com toda a força. E o carro do meu esposo, infelizmente, ficou bem danificado. O vidro nem abria, o vidro elétrico não abria porque amassou muito a parte ali do meu esposo, poderia ter machucado ele, eu fiquei muito nervosa naquele momento. E meu esposo não teve culpa nenhuma, ele só estava tirando o carro da frente ali da igreja, só estava dando ré para ir embora para casa, não precisava ter acontecido isso. Naquele mesmo momento eu me indaguei, Senhor, por que isso aconteceu? Claro que no teu caso pode acontecer milhares de outras situações, mas essa experiência com a gente foi com esse carro. E a gente chegou e ficou muito triste, sabe? Mas enfim, a gente ficou mais tranquilo porque o rapaz parecia que ia pagar o prejuízo e porque a gente realmente não tinha de onde tirar dinheiro para pagar aquele dano, aquele prejuízo enorme. Então, meu esposo pegou o número de telefone desse rapaz, pegou o número da placa e ficou tudo certo. No dia seguinte, no dia posterior, ele iria resolver esse assunto, iria levar num lanterneiro para desamassar esse carro e a gente não ia levar prejuízo. Enfim, mas quando a gente chegou em casa, a gente ficou muito triste, muito decepcionado. E querendo ou não, a gente se perguntou, Senhor, por que veio o dia mau? Por que isso acontece? Por que quando a gente estava saindo da tua casa de uma maneira tão incrível, sabe? Se sentindo tão bem com o Senhor, isso aconteceu? E por que veio um ímpio e bateu no meu carro, sabe? A gente se pergunta sobre essas coisas. Chegou no outro dia e meu esposo foi ligar para esse cara e simplesmente o número não existia. A pessoa simplesmente enganou meu esposo. Pois bem, ficamos tristes durante todo o período de uma semana. Durante todo o período de uma semana a gente ficou se indagando ao Senhor por quê. Mas no dia seguinte, assim que a gente chegou em casa, quando tinha acontecido esse acidente, a primeira coisa que a gente foi fazer foi dobrar o nosso joelho no chão e agradecer ao Senhor. Por mais que nosso coração estivesse indagando por que aquilo aconteceu, ao mesmo tempo eu só consegui agradecer ao Senhor porque ninguém se machucou, ninguém se feriu e todo mundo estava bem. Foi um livramento de Deus, querendo ou não, sabe? Então a gente glorificou o Senhor, agradeceu, mas durante o período de uma semana a gente ficou muito triste com isso. A gente ficou muito decepcionado, sabe? Decepcionado de verdade. Mas enfim, passou e a gente começou a ter paz. Não sei por que motivo, mas a gente começou a ter paz no nosso coração. A gente começou a descansar no Senhor e a falar, Senhor, foi só um carro, poderia ser coisas piores. Então a gente ficou bem. E depois de uma semana mais ou menos, o meu esposo foi sair para procurar um lanterneiro. A gente não tinha dinheiro para nada, a gente já estava achando que ia dar uns R$1.000, sabe? E a gente realmente não tinha esses R$1.000 para dar, para consertar esse carro. E meu esposo saiu para fazer um orçamento com algum lanterneiro, saiu sem rumo, sabe? Como quem sai sem saber para onde ir. Assim ele saiu, procurando nas ruas algum lanterneiro
que pudesse fazer um orçamento para ele saber mais ou menos quanto é que ficaria para consertar esse carro, que na verdade ia dar uns R$1.000. E nisso que ele saiu para procurar esse lanterneiro, ele acha um por um acaso, trabalhando na porta de casa, assim, sabe? Ele acha esse homem, ele nem ia descer do carro, ele não ia parar ali, mas aí ele decidiu fazer um orçamento ali mesmo, perguntar quanto ficaria. E para nossa surpresa, Deus enviou aquele homem. Deus colocou aquele homem ali. Porque quando meu esposo mostrou todo o estrago que havia sido feito, aquele homem falou assim, não, vai ficar em R$300. E meu esposo não entendeu nada, e ele falou assim, mas como assim R$300? É só essa parte aqui que você vai desamassar, né? Sem pintar, sem nada, e eu vou ter que comprar material, não é isso? E ele falou assim, não, para desamassar o carro todo. Pintar e material é por minha conta. E quando meu esposo chegou em casa falando isso, a gente só pôde glorificar e exaltar muito ao nome do nosso Deus, porque Ele é muito fiel às nossas vidas, sabe? Além de ter nos dado um livramento, e eu sempre costumo dizer isso, quando essas coisas acontecem, coisas ruins acontecem com os servos do Senhor, você pode ter certeza que até mesmo as coisas ruins que acontecem são em prol do nosso bem. Talvez o Senhor nos livrou de um assalto ali, porque ali nós ficamos por alguns minutos a mais parados, então talvez o Senhor tenha nos livrado de até perder o carro num assalto. Talvez o Senhor tenha nos livrado de uma coisa muito pior, então esse foi importante da gente chegar e agradecer ao Senhor. E o Senhor fez isso por nós, sabe? Algo incrível. E eu queria ler um versículo da palavra do Senhor que eu estava lendo e meditando essa semana e que eu achei muito interessante porque vai falar exatamente sobre essas coisas que acontecem, sabe? E de como o justo, ele tem paz mesmo em meio aos problemas. Esse versículo que a gente vai ler vai ficar lá em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 23. Vai dizer assim pra gente: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. E foi assim que aconteceu com a gente. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Porque a gente sabe que tá tudo nas mãos do Senhor. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele controla todas as coisas. E quando a gente dá a nossa vida pro Senhor, nós não temos mais o direito de controlar a nossa própria vida, mas quem controla é Ele. Porque foi Ele que comprou a nossa vida, sabe? Nós não temos mais livre-arbítrio quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. É Ele quem controla. E posso te dizer uma coisa? Ter a vida controlada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, é a melhor coisa que vai te acontecer na tua vida, sabe? Porque mesmo em meio aos problemas e aos desafios, você consegue enxergar Deus cuidando. Mesmo em meio aos problemas e às frustrações, você consegue enxergar que o Senhor é contigo, cara. Ele vai te ajudar. Eu não sei o que você pode estar passando agora e talvez você se pergunte tanto, por que veio o dia mal? Por que isso aconteceu comigo? Lembre-se de uma coisa: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Cara, entregue esse problema nas mãos do Senhor. Esquece tudo que você tá passando, porque, entenda uma coisa, tudo tem um propósito. Eu não sei por que aquele cara teve que bater na gente e dar um prejuízo, mas eu sei que o Senhor nos ajudou e nos enviou alguém que fizesse por um preço acessível que a gente pode pagar. E hoje tá tudo bem, graças a Deus, isso nem é mais um problema pra gente, foi só uma história que passou. E assim eu acredito que vai ser também na sua vida, nesse momento difícil que você está passando. Então não pense que é o fim do mundo por conta disso. E nem questione a Deus como a gente fez. Por que isso acontece com o justo? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas o Senhor ajuda em tudo. Ele nunca disse que a gente não passaria por problemas, né? Mas Ele disse e prometeu que Ele estaria com a gente em toda e qualquer situação. Independente de qual fosse esse problema. A gente vai passar por muitos desafios. O sol nasce sobre os justos e sobre os injustos. Sabe, na vida dos justos acontecem coisas más, mas na vida dos injustos também. Na vida dos injustos acontecem coisas boas e na vida dos justos também. O sol nasce para todos. Mas a promessa do Senhor não é que nós não teríamos problemas, mas que Ele nos ajudaria a passar por tudo isso, de mãos dadas com a gente. E é isso que o Senhor fez, nesse caso assim simples que eu tô contando para vocês que aconteceu com a gente essa semana. Para te dizer que, por mais difícil que seja o seu problema, talvez muito pior do que o meu, não se preocupe, entregue nas mãos do Senhor, Ele é o seu juiz. Ele sabe de todas as coisas. E o final dessa história, eu me lembro que assim que meu esposo chegou da igreja, ele falou pro Senhor em voz alta, e eu ouvi. Ele falou assim:
Senhor, eu não sei como é que a gente vai resolver isso, mas o Senhor é o meu advogado, o Senhor é o meu juiz, o Senhor sabe o que aconteceu, e o Senhor vai me ajudar. E ele falou assim pro Senhor, e eu ouvi, eu tava observando ele, e ele foi orar, e eu gravei essas palavras que ele falou. No dia seguinte, como eu contei pra vocês, o menino não atendeu, deu um número de telefone falso, ele só tinha a placa na mão, mas com essa placa ele conseguiu achar o nome, o CPF, só não conseguiu achar o endereço. Mas pelo que a gente viu, esse cara mora bem pertinho da gente. E olha, com isso ele conseguiu dar entrada nos papéis para fazer o boletim de ocorrência pela internet. E ele queria ir lá na casa do cara, ele queria procurar o cara, mas eu fui e falei, opa, não faz isso não. Você disse o quê? Assim que você chegou com aquele carro todo amassado em casa, e você falou o que para o Senhor? O Senhor é o meu juiz e o meu advogado. Então não se preocupe, coloque na justiça e o Senhor vai ser o teu advogado. Ainda não saiu a sentença, ainda não deve demorar, mas assim que sair, eu prometo que eu vou vir aqui trazer para vocês uma continuação desse vídeo. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena passar por tudo por Ele, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Problemas vamos ter, mas Ele vai nos ajudar a passar por todos eles e a superar tudo isso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha edificado a vida de vocês, espero que tenha respondido algumas perguntas e questionamentos que vocês fazem a Deus. Eu espero que de verdade tenha edificado e ajudado você a se conectar ainda mais com o Senhor e a ver o quanto vale a pena ser fiel e acreditar que existe um Deus que cuida de cada detalhe. Gente, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!